Valores são aquilo que definem, de certa forma, como a gente vai viver a vida. Existem pessoas que têm o valor da honestidade, existem pessoas que têm o valor da justiça, existem pessoas que têm o valor da clareza. Existem inúmeros valores que regem a nossa vida, tanto em relacionamentos afetivos, quanto em amizades, quanto no trabalho, quanto em projetos. O tempo todo nós temos valores na nossa vida. E é muito importante que a gente saiba quais são de verdade os nossos valores e que a gente aprenda a não pisar naquilo que é importante pra gente, aquilo que é essencial na gente. É importante que a gente consiga primeiro distinguir o que é o meu valor, o que é o valor que a sociedade me deu, que a vida me deu, o que é os ideais, as regrinhas sociais, e depois disso conseguir distinguir o que eu posso conceder ao próximo, que tipo de atitudes eu posso conceder, que tipo de posturas eu posso conceder, quais concessões eu posso fazer num relacionamento, né? Quais valores eu posso passar por cima, quais eu não posso, o que é o saudável, o que não é o saudável. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Hoje o papo vai ser sobre valores, como descobrir seus valores, como distinguir valores de regrinhas e como você deve se portar quando num relacionamento exigir que você passe por cima de seus valores. Convido vocês a ficar aqui até o final do vídeo e que me escutem, por favor, com a mente aberta, mas também com o coração aberto. Eu segui meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Então, é muito importante, como eu dizia anteriormente, que a gente saiba identificar quais são de fato os nossos valores primordiais. Quais são os valores que realmente são essenciais na gente. Assim como eu falo em muitos vídeos aqui do canal, a gente tem que sempre ter esse olhar crítico, reflexivo em relação às nossas posturas, aos nossos sentimentos, às nossas formas de ver a vida, porque às vezes tem coisas que a gente tem na gente que só estão com a gente, não são da gente. Então, às vezes, uma forma de ver a vida que você importou dos seus pais, dos seus coleguinhas, da sociedade, crenças que você importou do mundo, valores que você importou dos seus pais, tipos de padrões de sentimento, padrões de pensamento que você herdou da sua família ou do seu grupo social. Então é muito importante que a gente saiba sempre, e eu friso muito isso nos vídeos, que a gente tenha esse olhar autorreflexivo para entender o que é meu e o que está em mim, né? Quais pensamentos são essencialmente meus e quais são os pensamentos que, na verdade, só estão reproduzindo vozes da minha mãe, vozes do meu pai, vozes dos meus amigos, vozes dos meus professores, dos meus chefes. É muito importante que a gente tenha esse olhar autorreflexivo, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa ela pode ter dado dos pais um valor de que o casal, né, um casal afetivo, romântico, ele não pode sair, nenhum dos dois parceiros podem sair sozinhos, podem ir a eventos sozinhos, que era muito uma ideia que tinha antigamente. Então, uma mulher ela não podia sair sem o seu marido, isso era mal visto, né? Então, se um não quisesse ir num tal lugar, os dois não iam. Então, isso pode ser um valor que seus pais tinham e que fazia sentido para eles na época. E aí você pode ter absorvido esse valor para você, e como você nunca se questionou, de uma certa forma você pode pensar que isso faz sentido para você, e quando você for para um relacionamento afetivo, você pode acabar exigindo, cobrando isso do seu parceiro e de si mesmo. Só que é uma coisa que às vezes não vai fazer sentido para o seu estilo de vida, para a forma com qual você vê, com qual você vive a vida. Às vezes não faz muito sentido com a sua essência, mas ali você está seguindo porque em nenhum momento você questionou. Então hoje já é tão diferente, né, essa história de ter que sair os dois juntos, de um não poder sair sozinho, de um não poder sair com os amigos. É claro que sempre o bom senso sendo usado, mas hoje a gente tem assim um olhar mais maduro, com mais liberdade nos relacionamentos que antigamente talvez não tinha. Porém,
O caso é a gente sempre se questionar, porque talvez a gente possa estar entrando em cobrança, cobrando o nosso parceiro, cobrando a nós mesmos, posturas que não são a gente que cobra de verdade, né? Posturas que não são essenciais nossas, mas são posturas que nos foram ensinadas, que a gente foi aprendendo. Por isso é muito importante que a gente saiba identificar na gente quais são os nossos valores primordiais. O que é aquilo? Quais são os meus ideais, os meus valores? O que é aquilo na relação que não pode faltar? O que é aquilo que numa amizade não pode estar em falta? O que é aquilo num relacionamento, numa amizade, num trabalho que eu faça que não pode ser anulado, que não pode ser deixado de lado? Quais são essas coisas? Porque se a gente não tem uma visão clara de quais são os nossos valores, de quais são os nossos ideais, né? Aquilo que é mais primordial pra gente, a gente pode acabar se autoanulando, engolindo o sapo, a gente pode acabar deixando de lado nós mesmos, vivendo uma vida que não tem sentido, que não faz sentido para nossa alma, para o nosso propósito, porque a gente vai estar num relacionamento, a gente vai estar pisando nos nossos valores para fazer, para outra pessoa poder ter os seus valores atendidos. Mas a gente tem que entender que existem valores na nossa vida que não podem ser pisados, que não podem ser anulados, que não podem ser deixados de lado. Gisela Valim, inclusive, tem alguns vídeos que ela fala sobre isso, né? Que ela fala que a ideia até do Arli Cravo, né? Essa ideia desenvolvida até dele, de que nós temos valores estruturais e valores negociáveis. Ou seja, valores estruturais seriam aqueles valores que eu não posso abrir mão num relacionamento, por exemplo. Então, num relacionamento, talvez eu não possa abrir mão da fidelidade. Talvez num relacionamento, não só eu, né, o parceiro, mas na relação ao todo, eu não possa faltar ali fidelidade. Numa relação não pode faltar exclusividade. Então, não pode acontecer naquela relação de eu não ter exclusividade do meu parceiro afetivo. Então, o meu parceiro, ele tem que ter exclusividade de afeto só pra mim, romântica só pra mim, não se relacionar com outras pessoas. Então, aquela relação ser a relação estável, fixa, né? Talvez um valor na minha relação seja que o meu parceiro seja honesto. Talvez o valor na relação seja que o meu parceiro se preocupe com a saúde dele e do parceiro, né? Que tenha esse olhar mais abrangente para a saúde, mais preocupado com a saúde. Cada pessoa tem o seu. E quando a gente fala de valores estruturais, é aquilo que faz parte da nossa estrutura, da nossa base, da nossa essência. Então imagina um prédio. Se a gente começasse a tirar a estrutura, a base do prédio, o prédio ia desabar, na verdade. Como que o prédio ia continuar lá em cima, sem ter a base aqui que sustenta ele no chão? Ele ia cair. Da mesma forma, a gente não consegue existir negando os nossos valores, negando as nossas estruturas, negando as nossas bases. Mas tem coisas que a gente pode e deve sim conceder. Nas relações, gente, a gente não pode ter uma ideia equivocada de que a gente não pode em nenhum momento abrir mão, em que a relação tem que sempre ser ganha-ganha só pra gente, né? Que a gente não pode dar o braço a torcer, que a gente não pode fazer algo pelo nosso parceiro. Isso é um pouquinho disseminado pela sociedade hoje em dia, mas eu quero trazer aqui uma luz para vocês dizendo que sim, é saudável fazer concessões em relacionamentos, seja em namoro, seja em amizade, é saudável. Nem sempre o que eu quero, o que eu desejo ali vai ser bom para outra pessoa, ou às vezes a pessoa ela vai querer uma coisa que eu não gosto tanto. Mas aí, quando eu for fazer aquilo, se eu faço aquilo, se aquilo não é um desvalor para mim, se aquilo não me anula, não me machuca internamente, não tem nenhum problema que eu conceda isso para outra pessoa. Então vamos dizer, por exemplo, que você está numa relação em que o seu parceiro ou sua parceira, ele quer passar um final de semana, vocês normalmente passam todo final de semana junto, vamos dizer assim, hipoteticamente, e ele quer passar o próximo final de semana com os amigos dele. Então aí, como que tá dentro de você isso? Para você é negociável que o seu parceiro ele passe esse tempo
com os amigos que ele não passe com você esse final de semana. É negociável se você deixar ele passar com os amigos deles, deixar entre aspas, né? Porque se ele quiser ele vai, mas você aceita tranquilamente que ele vá no final de semana com os amigos dele, passe esse final de semana com os amigos dele e não com você? Sente dentro de você quando essas situações acontecerem. Sente se você vai se anular ou não. E nem sempre, gente, quando a gente se sente anulado, é porque o outro é ruim, é porque o problema é do outro. Às vezes a gente tem questões mais resolvidas ali, a gente tem inseguranças. E aí não cabe terminar, não cabe brigar, nem cobrar nada. Cabe fazer uma conversa, né? Ter uma conversa ali, um diálogo, onde você exponha que aquilo pesa um pouco pra você, aquilo te machuca um pouco. E aí tentar de alguma forma ali adaptar aquela situação para que os dois não saiam feridos, não saiam machucados e nem com a liberdade cerceada. Então, você ter esse olhar primeiro para quais são os meus valores primordiais. E aí depois você vai olhando com as relações o que é aquilo que eu posso negociar, que eu posso conceder numa relação, que não vai me machucar, que não vai me ferir, e o que eu não posso mudar, eu não posso conceder, porque aquilo seria um desvalor, seria mexer nas minhas estruturas, seria mexer na minha essência. Então, por exemplo, uma pessoa ela está no relacionamento e para ela é um valor muito importante a fidelidade naquele relacionamento. Se o outro não tem o mesmo valor de fidelidade que ela e acaba atraindo, aquela pessoa, se ela continua naquele vínculo, mesmo o parceiro continuando traindo ela, mesmo o parceiro tendo valores diferentes que o dela, mesmo com o valor dela sendo pisado, se ela continua, ela está pisando em si mesma, ela está pisando na própria estrutura. Então aquilo fere ela demais. Continuar nesse vínculo, como a Arlie Cravo fala, é cultivar a rejeição. É mandar uma mensagem para o universo, fazer um banner assim gigante falando: eu mereço ser rejeitada, eu mereço um relacionamento terrível, eu mereço ser traída, eu mereço ser traído. Então não adianta a gente ficar pisando nos nossos valores para a relação ficar em paz, para a relação ficar de boazinha, porque ela não fica, ela só vai minando. Então é importante que a gente saiba quais são os valores que a gente pode negociar, quais são os valores que a gente não pode negociar, né? Talvez para você, e isso é muito específico, é muito individual para cada um. Às vezes para você é muito importante que seu parceiro não beba, não fuma, que você ficar com alguém que bebe, que fuma, traria muitos problemas para você, seria uma coisa que você não gostaria na sua vida e você não quer um parceiro assim, seja por qual motivo. E para você ficar com alguém que bebe, que fuma, por exemplo, pode ser um desvalor, pode ser ferir a si mesmo. Enquanto para o seu amigo, por exemplo, pode ser uma coisa negociável. Ele pode até preferir alguém que não bebe, alguém que não fume ou alguém que não bebe, mas se aparecer alguém, para ele não vai ser uma questão tão grave. Então é sempre necessário que a gente não se olhe com a régua do outro, que a gente se olhe com a nossa própria régua, que a gente entenda o que não pode machucar a gente, o que é tão estrutural na gente, que se não estiver ali sendo respeitado, pode machucar, pode ferir a gente, pode trazer esse sentimento de autoanulação na nossa vida. Então, como que a gente faz para descobrir quais são os nossos valores? Aquilo que a gente não pode abrir mão no relacionamento, no trabalho, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que um valor para ela no trabalho é ganhar muito dinheiro. Então, desde que o trabalho gere para ela uma grande quantidade de dinheiro, que ela consiga ter uma vida confortável, ela não se importa em como vai ser as pessoas desse trabalho, como vai ser o local de trabalho, se vai ser saudável, se não vai ser. Ela pode não se importar, porque para ela o valor mais importante é o dinheiro. Enquanto para outra pessoa, ela pode até ligar para o dinheiro, mas talvez um valor para ela no trabalho seja que aquele trabalho seja um ambiente saudável, seja com pessoas legais, pessoas cooperativas. Então, até mesmo no trabalho, a gente exerce os nossos valores, a gente tem que seguir, de certa forma, os nossos valores. Claro, na medida do humanamente possível. Mas como que a gente faz, então, para a gente descobrir quais são os nossos valores estruturais e quais são os nossos valores negociáveis, como diz Arlie Cravo e Gisela Valin? É a gente meditando, tendo essa introspecção,
é a gente ficando com a gente mesmo. Porque quando a gente medita, gente, eu sei que eu bato muito nessa tecla, mas quando a gente medita, todas essas vozes, tudo isso que a gente pegou da sociedade, dos nossos pais, da família, dos professores, vai ficando um pouco mais distante. E aí aquilo que você achava que era sua voz, você passa a perceber que na verdade era a voz da sua tiazinha. E aí aquilo não tem mais tanta força em você. E quando não tem mais nenhuma voz de outra pessoa dentro de você, você começa a ouvir a voz da sua essência, do seu coração, da sua alma. Você começa a perceber o que de fato é uma necessidade para você. Então, quando você está ali em meditação, que você deixa os seus pensamentos irem embora, que você não se apega aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, a qualquer ideia que passa na sua cabeça, todas aquelas vozes das outras pessoas vão indo embora. E aí, naquele momento, você vai entrando em contato com a sua essência. E quando você entra em contato com a sua essência, você vai percebendo quais são as suas necessidades, não seus desejos ilusórios, temporários. Você vai entrando em contato com aquilo que você realmente necessita. Então, a melhor forma de você descobrir quais são os seus valores estruturais e o que é aquilo que você pode negociar numa relação é você tendo esses momentos de interiorização, de autoconhecimento, você fazendo meditações diárias, para você entendendo mais do seu mundo interno e entendendo o que nas relações você não pode abrir mão e o que você não pode passar por cima ou deixar para lá, porque aquilo vai te machucar, aquilo vai te gerar uma dor muito grande. E numa relação, tudo aquilo que te gera uma dor muito imensa, que te gera uma dor muito grave, nunca é bom para os dois. Então é necessário que a gente saiba respeitar tanto os nossos valores estruturais, os nossos valores primordiais, aquilo que a gente não pode abrir mão, quanto a respeitar também aquilo que os nossos parceiros não podem abrir mão, porque isso também existe para os outros, não só para a gente. Então, se eu fosse aconselhar alguém a encontrar amizade, que quer encontrar uma nova amizade, que quer encontrar um novo parceiro afetivo, ou que quer encontrar um novo tipo de trabalho, em você, de uma certa forma, focar em meditar, focar em se interiorizar e descobrir quais são os seus valores. Então, quando você for procurar uma amizade, um relacionamento, você procurar pessoas que têm os mesmos valores que você. Porque se os seus valores primordiais começarem a dar faísca, ou se eles forem muito opostos, muito provavelmente a manutenção a longo prazo desse vínculo vai se tornar extremamente inviável. E essa relação só vai se tornando cada vez mais indigna. Então, o que eu aconselho para vocês: entre em contato com vocês, entre em contato com a essência de vocês. Então, em meditação, em estado meditativo, vocês façam uma listinha, que foi uma das dicas que a Gisela Valim dá no vídeo que ela fala sobre valores estruturais. Vai fazer uma lista escrevendo aquilo que você pode negociar e aquilo que você não pode negociar dentro de um relacionamento, seja amizade, seja afetivo. E aí você, botando ali no papel, você já começa a procurar pessoas que têm esses mesmos valores que você. Porque não adianta nada você descobrir quais são os seus valores se você vai se relacionar com pessoas que têm valores completamente diferentes. Alguma hora pode dar faísca e alguma hora pode dar um problema muito grande. Então, uma coisa que eu aconselho vocês de verdade é começar a respeitar mais os seus valores. Respeitar mais aquilo que você não pode deixar pra lá. Porque tem coisas que a gente não pode deixar pra lá. Nos relacionamentos afetivos, nas amizades e em qualquer situação da nossa vida. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui, ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.